Vamos continuar o estudo que começamos semana passada com o nosso querido pastor Érico. Começamos o livro A Carta de Tiago, que também é um livro de Tiago, e nós vamos continuar esse estudo maravilhoso. Como o pastor Érico já falou, a Epístola de Tiago é um livro um tanto quanto proverbial. Lembra o livro de Provérbios do Velho Testamento. E hoje, como eu sou o segundo, eu vou acrescentar também um pouquinho. Ele lembra bastante o Sermão do Monte de Jesus Cristo. Ele tem diversas lições, diversos temas que vão servir para a vida cotidiana dos crentes, também para a nossa vida cotidiana. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, e vamos continuar de onde paramos semana passada. Paramos no verso 4, vamos hoje até o verso 18, se assim o Senhor permitir. Tiago, capítulo 1, verso 5 ao 18. Vamos fazer a leitura. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos ter mais um momento de oração, pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua Escritura. Senhor Deus, estamos na Tua presença, te pedindo, Pai, ilumina-nos com Teu Santo Espírito, para que possamos estar cativos à Tua palavra, de olhos, ouvidos, mente e coração, para que possamos juntos aprender o que essa passagem, o que esse texto da Tua Escritura quer nos dizer ainda hoje. Te pedimos isso confiados no Teu Santo Espírito, confiados na Tua obra em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como lembramos, semana passada o nosso pastor Érico nos introduziu a Epístola de Tiago. Tiago se apresenta no primeiro verso, mostra que é um servo, fala com toda humildade, e em seguida ele vai falar sobre perseguições, provações, do verso 2 ao verso 4, aproximadamente. E nesses poucos versos, ele vai falar sobre o sofrimento que gera alegria. E, por sinal, esse é o tema que eu vou tratar hoje à noite, lá em Boqueirão. Tiago 1, 1 ao 4, falando sobre o sofrimento que gera alegria. Mas agora, dos versos 5 ao 18, parece que as coisas misturam um pouco. Ele fala uma hora sobre ricos e pobres, outra ele fala sobre sofrimento de novo, ele fala sobre falta de sabedoria. Parece realmente um livro de provérbios, que os textos são soltos assim, e que aparentemente não tem conexão. Só que a gente vai ver que, de forma geral, o texto tem uma conexão. Hoje o nosso tema para essa perícope, para esse texto completo, até o verso 18, será basicamente do Senhor vem o que precisamos. Esse é o tema desse texto que vamos trabalhar aqui hoje. Do Senhor vem o que precisamos. E para que nós possamos entender melhor, com mais facilidade, o que vai ser abordado por Tiago, a gente pode separar em 3 pequenas partes esse texto. A primeira parte a gente poderia usar do verso 5 ao 11, que está tratando basicamente do caráter dos homens. Ele vai falar que o homem é falho em sabedoria, que o homem é incrédulo, de ânimo dobre, que é orgulhoso pela riqueza, orgulhoso pela pobreza. Ele vai dar características sobre o homem. Depois, do verso 12 ao 15, ele vai tratar sobre um tema que é muito controverso, muito polêmico para nós, mas não para Deus, que é a distinção entre tentação
e provação. A gente vai começar falando da provação, mostrando que ela vem do Senhor. E depois dos versos 16 ao 18, finalizando esse texto, a gente vai tratar sobre o caráter do Senhor. Ele começa mostrando o caráter de Deus, fala sobre tentação e provação, o caráter do homem, tentação e provação, depois o caráter de Deus. E assim a gente teria basicamente um resumo, caso você esqueça alguma coisa, que seria a seguinte frase: somente com a sabedoria que vem do Senhor podemos ter nosso caráter transformado para vencer a tentação e suportar a provação. Repito para que fique enfatizado: somente com a sabedoria que vem do Senhor podemos ter nosso caráter transformado para vencer a tentação e suportar a provação. Assim, a gente dá início agora ao verso 5º do texto que lemos, em que Tiago vai falar sobre a falta de sabedoria. Se você olhar um pouquinho antes, no verso 4, ele vai dizer: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E agora no verso 5, ele já apresenta uma deficiência da igreja, do povo. O povo estava sendo perseguido, como nós sabemos. A perseguição tinha começado desde o martírio de Estevão, lá no livro de Atos. E desde aquele momento, a vida dos crentes ficou de ponta cabeça. Os que eram ricos, alguns continuaram ricos, outros perderam tudo. Os que tinham casa, alguns ficaram sem casa, outros continuaram com casa. E aqui a gente pode até abrir um parêntese. Alguns rejeitaram essa ideia que Tiago estava falando porque diziam: oxe, Tiago tem boa condição, ele é uma autoridade da igreja. Para ele é muito fácil dizer suportem as provações, porque para ele está tudo tranquilo. Mas Tiago, justamente no verso 1, 2, 3 e 4, ele se coloca nesse bolo também. Ele vai dizer, ele se apresenta como Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, e chama de meus irmãos, no verso 2. Ele diz: estamos no mesmo barco, estamos na mesma situação. Aí agora, no verso 5, ele fala sobre isso, sobre a falta de sabedoria. Por que é importante falar de falta de sabedoria após falar sobre provações? Porque nas provações nós somos testados e muitas vezes nós mostramos a nossa falta de sabedoria. Ele usa a partícula se, não como dizendo assim, talvez alguns aí tenham falta de sabedoria, mas Augusto Nicodemos ele interpreta esse texto dizendo que é basicamente assim: já que vocês têm falta de sabedoria e dificilmente vão admitir, peçam sabedoria a Deus. E assim também é conosco. A gente não gosta de ser exortado e dizer: ei, peça sabedoria porque você não é sábio. Isso machuca o nosso ego. E o que Tiago estava fazendo era isso, com esse tom pastoral, com esse tom cuidadoso, dizendo: peçam sabedoria a Deus. Vocês estão agindo de forma tola, vocês não estão mostrando sabedoria na aprovação. Peçam sabedoria a Deus, porque Ele dá essa sabedoria. E aí, o que seria essa sabedoria? A gente é tentado a entender sabedoria como um conhecimento teórico, como se fosse o acúmulo de conhecimento no nosso cérebro. A gente estudou muito, leu muitos livros, e aí a gente é sábio. Não é bem assim. A sabedoria que Tiago se refere aqui é uma sabedoria que vem unicamente do alto. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: sabedoria é olhar para as provações da vida, enxergando como cada situação coopera para o nosso bem e para a glória de Deus. Simplificando ainda mais a frase que já é simples, sabedoria é viver aquilo que nós ouvimos sobre Deus. Ou nas palavras de Provérbios, Provérbios 9, 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, essa é a sabedoria abordada por Tiago aqui. Temer a Deus, procurar tomar decisões segundo a palavra de Deus e viver tudo aquilo que conhecemos sobre Deus. Vamos ler Provérbios, capítulo 2, do verso 3 ao 6. Um irmão aí com a voz potente. A gente lê Provérbios 2, 3 ao 6. Quem encontrou pode ler. Exatamente. Do Senhor vem a sabedoria, a inteligência, o entendimento. Ele dá, ele não vai reter. O que Tiago também fala no verso 5 é isso. Ele diz que ele dá a todos liberalmente e nada lhes impropera. A ideia aqui do lhes impropera é ele não esfrega na nossa cara a nossa falta de sabedoria. Aqui é uma símile, uma semelhança com a história do filho pródigo. O filho sai, aproveita o mundão, volta depois de ter comido comida de porcos, todo acabado, e ainda assim o pai não esfrega no seu rosto e diz: olha, você que escolheu essa vida, vá para longe.
assim também Deus faz conosco. Ele vê a nossa falta de sabedoria, ele vê a nossa tolice e nos acolhe, diz, peça, eu te dou a sabedoria. Então, que nós sejamos exortados nesse momento também a pedir essa sabedoria, porque Deus, ele ouve a nossa oração. Mas qual a condição dele ouvir essa oração? Ele apresenta nos versos 6 a 8. Em resumo, ele diz, peçam crendo, peçam confiados em Deus. O que ele está dizendo aqui, ele não inventou da cabeça dele, ele está ecoando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, essa montanha vai se mover. Então, peça, porque crendo, você vai receber também. Tudo que você pedir em oração, crendo, recebereis. São palavras do próprio Cristo, que agora Tiago, em sua epístola, às tribos que estão dispersas, ele vai repetir também. Peçam crendo na bondade e na misericórdia de Deus. E isso não é natural ao homem. A gente gosta de ter a prova, de sentir as coisas no nosso controle, como se estivessem, mas na verdade não estão. Tudo isso vem de Deus. E o que Tiago vai dizer é isso. Peçam confiando totalmente. Não fiquem com uma cordinha tentando puxar, dizer, Deus, eu acho que o Senhor não vai fazer, não. Aquele que pede assim, Tiago vai dizer, não suponha esse homem que vai receber coisa alguma do Senhor. E aí ele usa essas ilustrações que facilita a vida um pouco de quem vai dar o estudo ou pregar nesse texto, porque o próprio autor já coloca as ilustrações. Ele diz que é como um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, um homem que é como a onda do mar, que uma hora está ali, outra hora já voltou. Não crê em Deus com constância, não crê em Deus com perseverança. Essa é a exortação que Tiago faz aqui. Então, quando pedirmos a Deus, peçamos com confiança, porque quando pedimos com dúvidas, revelamos a nossa vontade de independência. Quando a gente pede desconfiando de Deus, a gente está dizendo, Deus, eu não creio totalmente no Senhor. Eu acho que o Senhor não tem poder suficiente para isso. Então, tenhamos em mente que precisamos sim pedir a Deus, mas com confiança plena. E agora, Tiago ele chega ao último trecho dessas comparações, falando sobre irmãos ricos e irmãos pobres, do verso 9 ao 11. Se você olha para um texto e para o outro, eles não parecem ter conexão. Ele está falando sobre falha na sabedoria, sobre gente que não confia em Deus totalmente, e agora vai falar das riquezas. Há diversas teorias sobre qual a relação desses textos, mas a que parece mais convincente é relacionada à efemeridade das coisas, à transitoriedade. Ele mostra que o homem que não confia em Deus, ele é passageiro, ele é como a onda do mar que vem, que volta e não permanece. E assim também ele vai mostrar que são os homens que confiam na riqueza, que confiam nos status, nos cargos sociais. Esses homens também são passageiros. Ele vai usar até a imagem aí de uma erva seca, de uma flor que cai, que o calor dissolve, derrete, consome essas pessoas. Então, o que ele está mostrando aí, ele não está condenando nem a pobreza, nem a riqueza. Tiago é muito claro nisso. É tanto que ele chama o irmão, porém, de condição humilde. E o rico, então ele trata de dois povos que estão dentro da igreja, que ele reconhece que são cristãos. Mas ele vai dizer, ao pobre, glorie-se na sua dignidade. Não espere ser rico para você se sentir bem. Você já está bem por causa da sua dignidade, ou seja, a sua identidade em Jesus Cristo. Nós devemos ter isso em mente. Não é o que a gente possui que diz o nosso valor, que diz que o nosso caráter é isso ou aquilo outro, mas Cristo. Ele está exortando esses irmãos que estavam em meio à tribulação, perdendo tudo, perdendo suas casas, seus bens, dizendo, olha, o valor de vocês não está na casa que você perdeu, não está na casa que você tem, mas em Cristo. Que essa seja a sua dignidade. E aos ricos, por outro lado, ele vai dizer, não é o seu muito dinheiro que te faz ser alguém, mas é Cristo. Glorie-se na sua insignificância. E assim também é com nossos irmãos que são mais abastados. Tenho certeza que os irmãos que possuem mais condições de renda, possuem uma renda maior, melhor, não se gloriam também nas suas riquezas, porque reconhecem que tudo que têm veio também das mãos do Senhor. Então, assim nós entendemos o insignificante. Ele não está botando aí uma briga na igreja, os pobres de um lado e os ricos do outro. Ele está dizendo aos dois a mesma coisa. Vocês só são quem são por causa do Senhor Jesus Cristo. Seja o rico, seja o pobre, é Cristo a sua alegria, a sua esperança. Então, o problema não é a riqueza, mas o fato de depositar na riqueza a sua esperança, a sua dignidade. Isso também sirva como exortação a nós, né? A todos que estão ouvindo. Os tesouros do Evangelho são eternos. As riquezas passam, tudo isso vai passar. Os que são ricos aqui continuarão ricos se for na eternidade com Cristo. Os que são pobres aqui, ainda assim serão ricos com Cristo na eternidade. Mas aquele que é pobre aqui e morre sem Cristo permanecerá pobre para sempre. O que é rico aqui e morre sem Cristo permanecerá pobre para sempre também. Que lembremos disso. E aí no verso 11,
ele dá essa ilustração muito forte, muito bonita, dizendo: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Explicando esse texto, um homem chamado A.T. Robertson, ele vai dizer o seguinte: a cruz de Cristo eleva o pobre e abate o que é exaltado. A cruz de Cristo é a grande niveladora dos homens. Diante da cruz, diante de Cristo, que é o sol da justiça, todos os homens sem ele serão consumidos. Não importa se são ricos, se são pobres. Na cruz, os homens são separados. Só há dois tipos de homens, como vai dizer Hernandes Dias Lopes: os que amam a Cristo e estão com Cristo, e todo o resto do mundo. E esse todo o resto do mundo certamente tem o mesmo final. Somente com Cristo, somente pela cruz de Cristo, nós podemos ter essa beleza eterna. A ênfase que Tiago dá aqui é nessa beleza que vai se desvanecer, ela não vai ficar para sempre. A beleza das flores passa, murcha, seca, não resiste ao calor do fogo do juízo de Deus. Mas os homens que permanecem em Cristo, que não têm ânimo dobre, os que são constantes, perseverantes, esses hão de permanecer por toda a eternidade, como nós cantamos aqui também. Então, um resumo dessa primeira parte do texto que a gente viu até agora, apresentando o caráter dos homens, é que sim, somos falhos em sabedoria, somos inconstantes, cheios de dúvida, de incredulidade. O nosso orgulho é manchado pelo pecado. Os que são ricos talvez se gloriem na riqueza. Os que são pobres sejam murmuradores e almejem a riqueza. Essa é a marca do nosso caráter natural. Nós somos naturalmente manchados pelo pecado. Mas, como eu disse, do Senhor vem aquilo que precisamos. E ele já apresentou aqui que há coisas que duram para sempre, que não secam como as flores. E essas coisas vêm do Senhor. É no Senhor que está a cura para o nosso caráter duvidoso. Meus irmãos, vocês que são crentes, lembrem, o Senhor, Ele quer inteireza de coração. Você pode ser crente há 50 anos, 30 anos, 20 anos, seja como for, e ainda não entendeu que você tem que depositar totalmente a sua confiança no Senhor. Talvez você ainda tenha um resquício assim de controle na sua mão, ou pensa que tem. O Senhor quer a inteireza do seu coração. Ele não quer partes. Ele não quer dominar uma área da sua vida, mas Ele quer você por completo. Entregue-se perfeitamente ao Senhor. Lembre, Ele é o sol da justiça. E diante dos seus raios de luz, somente o que é eterno permanece. Aos que não são crentes, os que estão afastados do Senhor, lembre, não adianta exercer um cargo de grande função cerebral. Você estuda muito, você é um doutor, você é um pós-doutor, o melhor professor da universidade. Você pode trabalhar absolutamente o seu cérebro, mas conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento que glorifica a Deus na prática. E esse é o objetivo de toda a carta de Tiago. Lembremos disso. Nós temos que praticar o Evangelho. Se você olha para as outras cartas, a de Paulo, de Pedro, ele sempre tem aquele aspecto assim, primeiro apresenta muita teoria, depois apresenta a prática. A carta de Tiago, dificilmente você vai ver ele apresentando muitas teorias, e sim prática o tempo inteiro. Ele está mostrando o evangelho no cotidiano, no chão da igreja, nos irmãos sentados nas cadeiras. Ele está falando para os crentes comuns. Então lembre disso. O evangelho ele exige que nós pratiquemos a sabedoria, isso não é mero conhecimento teórico. Então a gente chega ao segundo momento desse texto, em que nós vamos entender a diferença de tentação e provação. Agora ele vai falar dos versos 12 ao 15 sobre esses dois temas polêmicos. Ali naquela igreja, naquelas igrejas, na verdade, em toda a dispersão, havia a dúvida: será que isso é o Senhor que está fazendo conosco? Eu perdi minha casa, eu perdi tudo, e é o Senhor que está mandando esse mal para mim? E Tiago vai dizer um pouco mais à frente: não se enganem, não se enganem. O Senhor não pode tentar ninguém, porque ele não é tentado pelo mal. Mas aqui ele começa esse contraste ecoando o que ele já tinha falado nos versos 2 ao 4. Sejam perseverantes, sejam constantes, sejam firmes. No verso 12 ele começa assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele não está dizendo bem-aventurado o homem que tem mantimentos, que tem riquezas e por isso consegue suportar a provação. Meus irmãos, o bem-aventurado a que ele se refere aqui pode ser um irmão que estava chorando, um irmão fraco, um irmão que estava cansado já de tanta perseguição, do Império Romano cercando, que não podia dizer eu sou crente em público, que morreria. Esse talvez seja o bem-aventurado. O bem-aventurado não é uma condição social, mas é uma condição celestial. É uma condição que ele vai mostrar aqui, que é daquele que suporta todas essas coisas, crendo que no Senhor ele é feliz.
A nossa felicidade, de todos os crentes, não reside nas coisas que temos aqui. E se você perder tudo, você vai continuar feliz? Espero que sim, porque a sua felicidade está no Senhor. Eu conversei ontem com um dos nossos irmãos, que inclusive não está aqui hoje, mas como ele falou na mesa lá no casamento de Mateuzinho, eu acredito que posso falar aqui também. Um dos nossos irmãos, muito querido, Cícero, enfrentou uma grande tribulação nesses dias. Ele sofreu um acidente em casa, sozinho lá em Pombal, não tinha Larissa, não tinha Elias para ajudar. Mais de 10 horas da noite, em um apartamento pequeno, se sentiu mal, tropeçou por cima de um vidro, machucou a testa, machucou a perna, enfim, uma cena quase de filme de terror. Naquele momento, ele disse que ele não conseguia levantar para pedir socorro, o celular ele não sabia onde estava, a visão estava turva, tudo se apagando, e Cícero pensava, vou morrer, acho que agora eu vou morrer mesmo. E naquele momento ele clamava a Deus, pedindo, Senhor, me ajuda, porque eu tenho Larissa e tenho Elias. Não pensando muito nele, mas em Larissa e em Elias. E o que me chama a atenção nesse momento é que quantos de nós teríamos lembrado do Senhor de modo positivo? Talvez ele dissesse ali, Senhor, mas eu estou aqui, o Senhor me faz isso. Senhor, eu estou aqui, minha esposa está longe, meu filho está longe, e o Senhor faz isso comigo. Mas ali ele pediu socorro ao Senhor. E naquele momento, depois de muito drama, que se eu for contar aqui a gente se emociona todo mundo, mas com muito drama, ele conseguiu encontrar o celular, conseguiu mandar num grupo de professores, os professores socorreram ele, e ali ele foi socorrido pelo Senhor, primeiramente. Ele encontrou naquela provação o seu refúgio. Que nós tenhamos esse cuidado também. A gente costuma culpar Deus por certas coisas. A menor das tribulações, a gente diz, Senhor, por que tu fizesse isso comigo? Olhe para Jó, olhe para Jesus, veja as situações que eles enfrentaram. O nosso Senhor Jesus, após o seu batismo, foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado por Satanás. Satanás ofereceu pão, ofereceu riquezas, e Cristo não aceitou nada disso. O nosso irmão Jó do passado foi tentado em todas as coisas. Ele tinha uma condição excelente, muitos filhos, muitas riquezas, muitas terras, e o Senhor permitiu que Satanás tirasse tudo. Mas a diferença de provação e tentação reside nisso. A provação nos leva a glorificar a Deus. Em meio à provação, você passa por todo o sofrimento e diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve comigo. Na tentação, não. Na tentação, você faz algo que não glorifica a Deus, saciando algum desejo seu, saciando alguma necessidade sua. E para que a gente fique com esses exemplos ainda mais claros, a gente pode olhar para o que o próprio Tiago vem dizendo. Como é que você suporta uma provação? Provações, lembrando, que vêm do Senhor. Provações são suportadas, no verso 2 ele vai mostrar, com alegria. No verso 5 ele vai dizer, com sabedoria. No verso 9 ele mostra que gloriando-se na nossa dignidade, que vem do Senhor. Então, só para encerrar essa parte de provação, imagine que você tem uma condição muito estável. Você tem um bom emprego, passou num concurso, sei lá, foi promovido no seu trabalho, está ganhando bem, está sustentando sua casa como você sempre quis. E de repente o Senhor diz, vamos testar a fé do nosso querido irmão. E ele lhe tira tudo isso. O que você faz? Você abandona a igreja e diz, isso não é lugar para mim não, esse Deus não existe. Esse Deus me traiu, ele tirou tudo que ele tinha me dado. Se você faz isso, você cedeu a uma tentação e não mais a uma provação. Mas se em meio à provação você perde isso tudo e diz, Senhor, reconheço que o tempo que eu passei nessa condição estável foi graças ao Senhor. E agora eu vou passar por essa situação de aperto, de dificuldade, graças ao Senhor também, e que o Senhor esteja comigo. Isso você foi provado e aprovado. É isso que ele vai dizer no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aos que estão sendo provados pelo Senhor, passando por tempos que nunca imaginaram que estariam passando, lembrem, vocês poderão ser aprovados, receber a coroa da vida, que é imacessível. Ele faz o contraste aí com os versos que ele estava falando antes. Os ricos que se gloriam na riqueza vão perder tudo. Mas os que passam pelas provações com o Senhor receberão essa coroa da vida que não é perdida de modo algum. Nós podemos permanecer felizes com o Senhor. Olhe para o que Abraão fez. Abraão orou por muitos anos, clamando, Senhor, me manda um filho. E quando o Senhor manda um filho, o Senhor diz, pronto, agora eu vou testar se você é crente mesmo. E ele diz, vai lá e sacrifica teu filho. Qual foi a reação de Abraão? Ele disse, eu vou. Eu creio que o Senhor vai ressuscitar meu filho. Se ele realmente morreu, o Senhor vai ressuscitar. Assim também deve ser conosco. Você está estável e perdeu tudo? Meu irmão, o Senhor é capaz de te sustentar, seja qual for a situação.
ele pode abrir portas de novos empregos, ele pode te sustentar bem na pobreza, como for, o Senhor vai permanecer com aqueles que ele chamou. O Senhor não desampara os seus filhos. E aí a gente entra no sutil contraste da tentação, que ele começa a falar dos versos 13 até o começo do verso 15. Ele vai mostrar que as tentações vêm do próprio homem. As tentações não são enviadas por Deus. As provações, sim. As tentações, não. As tentações vêm da nossa própria cobiça, dos nossos desejos desordenados, da nossa mente pecaminosa. Isso gera as tentações. Ele vai mostrar que essas tentações são fruto da nossa própria natureza caída, que levam ao pecado. E se levam ao pecado, não tem como vir do Senhor. O Senhor não deseja que os homens pequem, não deseja que os seus servos o traiam. E assim a gente tem que ter esse entendimento. Um exemplo muito prático, muito simples de tentação, é uma prova. Você está numa prova, não estudou o suficiente e você cola. Essa cola certamente foi uma tentação. Você viu aquele coleguinha estudioso lá na frente, olhou para a prova dele e marcou na sua. Isso você foi tentado e não foi aprovado. Você traiu ao seu Deus por algum benefício próprio. E foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Ele disse, você não está com fome? Já são 40 dias aqui de jejum. Toma, se ajoelha aqui e me adora e eu te dou pão. Eu transformo essas pedras em pão. Saciaria a fome, mas não glorificaria a Deus. Então, nas tentações que nós caímos, nós não gloriamos a Deus. E essa é a distinção. A aprovação leva ao amadurecimento dos crentes e leva à glória do nome do Senhor. Já as tentações não, elas blasfemam contra o nome do Senhor e certamente nos distanciam, apartam a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor. E aí ele usa um jogo de palavras muito interessante, que ele vai falar que ela atrai, que ela seduz e que ela dá luz. A ideia aqui do pecado são 3 ilustrações. Ele nos atrai quando ele é como uma armadilha. Sutilmente ele está ali, ele pega. O seduz que ele usa é como um peixe que é seduzido pelo anzolzinho, pela isca, e depois também é capturado. E a última imagem aí que ele diz, da luz, é como o nascimento de toda essa iniquidade, de toda essa maldade. O que Tiago está mostrando aqui ecoa claramente Gênesis 3. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva quando eles estavam lá no Éden. O Senhor passava todos os dias, conversava com eles, tinha disponibilizado todo o jardim para usufruir. Eles preferiram ouvir a tentação. Satanás lançou aquela armadilha e disse, olha, vocês podem ser mais do que já são. Ele seduziu ao dizer, vocês serão como Deus. Vocês podem se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. E enfim, ele deu luz, nasceu esse pecado que gerou a morte, quando eles consumiram aquele fruto que não deveriam consumir. Isso também acontece conosco, certamente em situações diferentes para cada um, mas sutilmente o pecado vai tentando nos seduzir, nos atrair e gerar toda essa maldade em nós, todo esse distanciamento do Senhor. Que o resumo que nós temos visto aqui de estudo é: o nosso caráter é defeituoso. Nós já vimos na primeira etapa desse texto, nosso caráter é defeituoso. E por conta do nosso caráter defeituoso, vêm as tentações. Diversas lutas que temos que enfrentar, diversos problemas por causa da nossa própria cobiça, da nossa própria natureza. Mas o remédio para isso tudo está na aprovação do Senhor. Quando o Senhor nos prova, nós somos amadurecidos. Do Senhor vem o que precisamos, como já disse. Então, nas provas, nas provações, nós podemos ser amadurecidos. E esse é o desejo que nós temos aqui hoje também, de sermos aprovados pelo Senhor. Uma breve aplicação nisso é que você olhe para as suas provações, para os problemas que você tem passado, as dificuldades que você tem enfrentado. Olhe para isso tudo, lembrando que vem do Senhor também. O Senhor não está contigo somente quando você está feliz, com tudo fácil, com tudo a mil maravilhas. O Senhor está presente também nos momentos de espinho. O próprio Paulo enfrentou essa situação. Ele orava a Deus dizendo, Senhor, afaste de mim isso aqui, esse espinho na carne que tem me esbofeteado, um mensageiro de Satanás. E o Senhor não afastou esse espinho. Não tirou esse espinho da carne de Paulo. Por quê? Porque aquele espinho dava glória ao Senhor. Através daquele espinho, Paulo reconheceu que a força dele estava no Senhor. Assim também deve ser conosco. Ao ser provado, ao ser tentado, reconheça que você só é forte no Senhor. Você só é estável por causa do Senhor e não por bens, riquezas ou estado emocional, mas somente pelo Senhor. E aí a gente chega ao último trecho dessa sessão, que está nos versos 16 ao 18. Tiago passa a reforçar que todo o bem vem do Senhor e não o mal,
que o Senhor não pode ser o autor do mal, nem tentar a ninguém. E ele começa isso de fato, de um modo muito dramático, muito enfático, dizendo: não se enganem, não se deixem levar, não se deixem enganar, achando que a maldade vem do Senhor. Aí ele fala isso: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ninguém se engane. Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele não pode mudar, senão ele não seria perfeito. É um jogo de palavras muito claro que ele vai fazer aqui. Se Deus é perfeitamente bom, nele não pode haver maldade, nele não pode haver sombra de variação ou mudança, senão ele não seria perfeito. E é isso que ele está explicando aqui. Ele diz: não esqueçam de quem ele é, não esqueçam que Deus é bom, que foi Deus que tinha dado aquela estabilidade que vocês tinham. Isso falando para aqueles irmãos, naquele contexto que foram perseguidos. Todo o bem que vocês desfrutaram veio do Senhor. Então, tudo que é bom, ele vai reforçar aí do verso 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é perfeito em bondade, e a bondade de Deus é o melhor escudo contra as tentações do diabo, diz Hernandes Dias Lopes. A bondade de Deus é o que nos protege das tentações. É como um escudo que as flechas do diabo não vão conseguir passar. Ele pode nos tentar, mas quando você lembra da bondade de Deus, você diz: eu não preciso disso. Quando a tentação vem, um exemplo, uma mentira, um adultério, alguma coisa, vem lhe tentar, e você olha para a bondade de Deus, você fica seguro. O escudo da bondade de Deus nos protege dessas setas inflamadas do diabo. E aí no verso 18, ele, de modo muito lindo, ele fala: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. O ele nos gerou faz um contraste com o que ele já estava falando anteriormente, quando ele menciona a tentação. Ele vai dizer que a tentação dá luz, ou seja, da tentação nasce o pecado, e do pecado a morte. E agora ele vai dizer que ele nos gerou pela palavra da verdade. É a mesma imagem. Nós nascemos da palavra da verdade. Por causa de Cristo, o primeiro, o maior, nós somos também gerados. Por causa da cruz de Cristo, nós somos gerados pela palavra da verdade. E esse termo, a palavra da verdade, também é um contraste com a imagem que ele já tinha mostrado. Tiago vem mostrando um livro maravilhoso. Esse livro é chamado de livro das obras de Deus. Ele faz você ver as ondas do mar, ele faz você ver a flor da erva, ele faz você ver o sol com a sua majestade, ver a erva seca, a flor que cai. Ele dá diversas ilustrações da própria natureza, que é chamada de o livro das obras de Deus. E agora ele fala do segundo livro, que é o livro que revela Deus de forma mais íntima, que revela o Deus de modo especial, que revela o Deus salvífico, que é o livro chamado de Palavra de Deus, a Palavra da Verdade. Ele vai dizer que é segundo esse livro, e não o primeiro, que nós somos gerados. Nós não fomos gerados pela natureza, pelo acaso, pela beleza do mundo, mas pelo Senhor, que é Senhor dessa beleza, e pela palavra da verdade. O Deus vivo, o Deus que é autor sobre todas as coisas, o primeiro, o maior de toda a criação, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, Tiago nos faz contemplar esse livro perfeito, as obras de Deus, a obra salvífica de Deus em Cristo, para que nós possamos entender que tudo que nós passamos, toda aprovação, toda tentação, é para redundar em glória para o Senhor. No Gênesis, como a gente já tinha mencionado, Adão e Eva eram a coroa da criação. E mesmo sendo coroa da criação, eles tropeçaram, caíram de modo muito dramático. Se distanciaram do Senhor, trouxeram a morte a toda a humanidade. Mas na cruz, o caminho de volta a Deus foi restabelecido. Na cruz, os homens que de coroa passaram a ser vermes, agora são feitos realmente herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E nós que tínhamos perdido tudo, agora reencontramos no nosso Senhor e Salvador. Alguém já disse, certa feita, que Deus não nos dá tudo aquilo que nós pedimos, mas Ele nos dá o que precisamos. É uma frase muito dita, talvez a gente nem saiba quem é o autor, mas essa frase tem bastante verdade. O nosso Senhor, com sua soberania, com a sua providência, Ele nos dá somente aquilo que precisamos. O não de Deus é cuidado de Deus. O não de Deus também é proteção. O não de Deus também é provisão. Como em outros cultos religiosos, a gente diz, é livramento de Deus também. O não de Deus é escapatória para as nossas vidas. O nosso Deus, Ele providenciou e sustenta tudo aquilo que realmente precisamos. E esse é o resumo de tudo que ouvimos. Do Senhor
vem aquilo que precisamos. No Senhor está a cura para o nosso caráter, que é mal formado por causa do pecado. No Senhor está o livramento da tentação, que vem por causa do nosso caráter. No Senhor está a aprovação, que nos gera aprovação, por causa do seu bondoso e perfeito caráter. É por causa do caráter de Deus que nós somos aperfeiçoados. É por causa do caráter de Deus que nós somos regenerados. E Hernandes Dias Lopes ele vai dizer o seguinte, que os regenerados são o ápice da criação de Deus. Nós somos criados por Ele para ser suas criaturas intencionalmente escolhidas para o seu bem. Ele escolheu cada pessoa que compõe a sua igreja a dedo. Intencionalmente tomou para si da perdição, do mundo, do sistema caído, das mãos, das garras de Satanás, das correntes do pecado que nos aprisionavam. Ele nos escolheu individualmente. E que privilégio ele compôs esse povo tão colorido, gente de todas as cores, de pensamentos variados, uns ricos, outros pobres, mas todos unidos por uma simples coisa, a cruz de Cristo. Não pelo muito estudo ou pouco estudo, mas pela cruz de Cristo. Não pela muita riqueza ou muita pobreza, mas pela cruz de Cristo. E se você faz parte desse povo, tenha em mente, do Senhor vem tudo aquilo que precisamos. No Senhor está tudo aquilo que cura o nosso caráter manchado pelo pecado. E se você não faz parte desse povo, como cantamos aqui hoje, ele por toda a eternidade será louvado. O nosso Deus é bondoso por toda a eternidade. Esteja ciente de que ele não fechou as portas do aquele que ouve a sua palavra, que entende a mensagem do Evangelho, é também chamado a fazer parte desse povo. Como lemos aqui hoje, o Senhor nada impropera àqueles que o buscam. Ele não vai esfregar na nossa cara o nosso pecado. Pelo contrário, é o sangue de Cristo derramado que nos limpa dessas máculas do pecado. Então, eu trago apenas 3 aplicações, baseadas em cada um dos pontos que nós ouvimos, em cada uma das sessões do texto. E a primeira delas, sobre o nosso caráter, é: faça um autoexame. Em que você tem posto a sua esperança? O que é que mantém a sua fé firme? É tudo que o Senhor te deu? Se for, meu irmão, o Senhor pode tirar tudo isso. E se Ele tirar tudo isso, você vai permanecer firme? Você ainda vai louvar o nome do Senhor? Ou você vai fazer como a esposa de Jó, que diz: amaldiçoa aí o teu Deus e morre logo? Faça esse autoexame, sonde o seu coração. João Calvino ele vai dizer que aquele que tem a estimativa correta do amor de Deus, ele não se deixa levar pelo que tem ou pelo que deixa de ter. Tudo para ele já é considerado como perda. O Senhor é a nossa verdadeira riqueza, é a nossa maior riqueza. O tesouro do Evangelho é o que torna os homens ricos. Então não despreze ao seu irmão por ser pobre, ou não glorifique ao seu irmão por ele ser rico. Somente o Senhor é digno de ser louvado. Somos medidos, o que mede todos os homens é a cruz de Cristo. Só isso, não o status. Uma segunda aplicação que temos é que nós sabemos que Deus é bom. Por saber que Deus é bom, nós podemos ser provados com certeza da aprovação. Deus não tenta ninguém, Deus prova nossa fé. E ao provar nossa fé, Ele estabelece um momento de fim para isso também. Nós seremos aprovados, o texto é muito claro. Nós vamos herdar a coroa da vida se perseverarmos com o Senhor. É Ele que persevera por nós. Então lembre, o pecado leva à destruição e morte, mas no Senhor temos como fugir de toda a aparência do mal. Temos como resistir à tentação. Temos como fugir do diabo. E com o Senhor certamente venceremos essas tentações. Por fim, uma última aplicação. Lembre que tudo que Deus dá é bom. Isso se chama graça. Graça, a gente tem o costume de entender como favor imerecido. É como se você imaginasse um mendigo e Deus dá o pão a esse mendigo. Mas, para além disso, Arthur Pink ele vai dizer que graça é um favor desmerecido. É aquele que não merecia, não era um homem neutro, como um mendigo que, o pobrezinho precisa de pão. Era justamente o inimigo. Era como se fosse o cara que viu seu carro lá fora, passou uma pedra nele, riscou seu carro todinho, arranhou seu carro. E você, esse homem que você viu o que fez, você ainda age com um favor. Você ainda o presenteia e diz: olha, toma aqui uma bênção. Assim também o Senhor faz conosco. Ele vê a nossa situação de não só pessoas neutras, mas realmente de inimigos. Ele chama aos inimigos que éramos e nos faz amigos. Nos chama de amados, nos chama de filhos. E nós agora, como o Tiago disse, somos irmãos na fé. Somos um só povo. Lembre que do Senhor vem tudo que é de graça, tudo que é de bondade. Assim sendo, até aquele espinho que você tem reclamado,
ele também pode ser obra do Senhor para te aperfeiçoar, para te amadurecer, para te tornar mais parecido com Cristo. E que nisso você possa também glorificar a Deus. Concluímos dizendo, meus irmãos, do Senhor vem tudo aquilo que precisamos. Nele, o nosso caráter pecaminoso é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E esse caráter pecaminoso, cheio de imoralidade, cheio de iniquidade, é transformado e regenerado por causa da muita bondade que há no caráter de Deus. O caráter de Deus e sua bondade se manifestam, como Paulo vai dizer, por ao seu tempo Cristo ter morrido quando ainda éramos pecadores. Ele tanto nos amou que entregou o seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê. E por isso nós somos amados. Convém então que louvemos e amemos ao Senhor, que graciosamente nos tem dado todas as coisas, como deu também o seu Filho. Se ele nos entregou o seu Filho, se ele nos proporcionou Jesus Cristo, por que nós andamos inquietos com tantas coisas, tantas provações? Lembre, do Senhor vem aquilo que precisamos, e do Senhor já veio o bendito Salvador, o bendito Cristo, que morreu por nós. Amém.